Bom, princípios, né, características base dessas 3 vias. O hedonismo, né, ou seja, uma vida feliz que vai estar pautada no prazer. Os princípios, as características bases é conforto, alegria e segurança. Então, tu tá de boas com a vida, tendo prazer. Eudaimonia, satisfação não, é significado, propósito e coerência. Então, é tu conseguir tomar decisões que estejam coerentes com o que é significativo e valoroso para você. E a vida psicologicamente rica estaria dentro de variabilidade, interesse e mudança de perspectiva. Por que mudança de perspectiva? Porque tu não volta igual depois de passar uma experiência de uma maratona. Não tem como voltar igual. Tu não volta igual depois de tu dançar. E eu não tô dizendo que as pessoas tenham que fazer isso, né? De se expor a um nível de dor assim. É arriscado demais. Mas tu não volta igual depois de tu ter dançado com uma distensão na perna, sabe? Tipo, não volta igual. Não volta igual. Tu não volta igual depois de... Por exemplo, quando eu tava no mestrado, eu aprovei um artigo no maior congresso internacional de finanças do mundo, né? Então, é realmente o Congresso Mundial de Finanças. E ele acontece cada ano num país. Naquele ano ele era em Buenos Aires, pertinho de Santa Maria, né? Então, dava para ir. Buenos Aires. E aí nós mandamos um artigo e foi aprovado. Mas eu não sou fluente em inglês, eu não falo fluentemente em inglês, sou péssima em inglês. Como tem a questão da dislexia, para mim línguas é um troço muito complexo. Por exemplo, essa coisa de ficar esquecendo as palavras tem muito a ver com isso, né? É uma característica tradicional da dislexia. Então, assim, eu não falo fluentemente inglês. E tinha que apresentar o artigo em inglês, tinha que passar na banca, enfim. Eu disse, eu vou. Mas, Jéssica, tu não tem problema. Eu vou decorar os slides de ponta a ponta. Vou ler os slides na hora da apresentação, mas eu vou. Eu, né, investi dinheiro contra hedônico. Porque foi o maior fiasco que eu fiz na minha vida, mas eu não deixei de ir. E eu não voltei diferente de lá. Porque, assim, é uma coisa que... E óbvio que não é pra que a gente pense assim, então eu vou fazer as coisas mesmo que eu não tenha segurança, ou mesmo que eu não tenha qualidade pra fazer. Não é isso, né? Mas é não se colocar menor, sabe? Mas eu não falo fluente, então eu vou achar uma maneira de me tornar boa pra fazer isso. E no caso, era eu praticamente decorar os slides, e foi o que eu fiz. Eu nunca passei tanto uma apresentação. Sei lá, acho que devo ter passado 50 vezes a apresentação. Mas eu fui lá e fiz. E não volta diferente, sabe? Não volta igual, porque tu volta da lá e diz assim, poxa, uma das coisas que pra mim era mais desafiadora, eu fui lá e dei conta, então eu dou conta de outras coisas. E isso gera crescimento. Então, essa mudança de perspectiva é nesse sentido, né? Eu, como eu disse, nunca fiz nenhuma experiência dessas de subir uma montanha, ou que é bem comum, ou algumas outras experiências, assim, que são bem desafiadoras. Eu nunca fiz esse tipo de experiência, mas um Ironman, uma coisa assim. Mas, sem dúvida nenhuma, a pessoa não volta igual. Não volta igual. E aí podem ter várias outras formas, né, de consumo que vá nutrir essa riqueza psicológica. Mas essa mudança de perspectiva é interessante que exista. Facilitadores. Para o hedonismo, o que facilita, né, tu viver uma vida hedônica é dinheiro, tempo, relacionamentos e uma mente mais positiva. A eudaimonia, quais são os facilitadores de uma vida eudaimônica? Princípios morais, consistência, diante do desafio tu segue ali, relacionamentos e religiosidade. E uma vida que vale a pena ser vivida no sentido de riqueza psicológica, curiosidade, tempo, energia e espontaneidade. Resultado que se espera: uma vida hedônica, satisfação pessoal; uma vida eudaimônica, autorrealização; uma vida psicologicamente rica, sabedoria. E a medição, né? Bom, mede-se hedonismo com bem-estar subjetivo, mede eudaimonia com atribuição de significado na vida, e mede uma vida psicologicamente rica com a escala de
experiências positivas, né, de uma vida psicologicamente rica, tem escala para isso. Então essa é a divisão dessas 3 vias para a construção de uma vida que vale a pena ser vivida, que eu realmente achei muito interessante. E aí, a partir disso, o estudo fez um teste para validar se isso era real, se realmente tu buscar uma vida psicologicamente rica, que vai ser pautada em consumir coisas que te desafiem, que gerem crescimento, se isso efetivamente estava ligado com o consumo contrahedônico e se o foco no autocrescimento, né, no autodesenvolvimento pessoal, se isso seria um mediador importante. E aí eles fizeram nesse estudo 7 estudos, sendo que o estudo 1 fez 1 e 2, então tem 7, 8 mais 2 de apêndice, então foram 8, 9, 10 testes. Então, para ver como é um artigo bem trabalhado, é um artigo bem robusto. O que eu digo quando é testes? É quando eu testo uma coisa num público, depois eu testo em outro público, eu testo de uma forma experimental, eu testo de uma forma de questionário, eu testo de várias formas para tentar chegar, para ver se independente da forma eu chego no mesmo resultado. E independente das formas, eles chegaram no mesmo resultado. Então, eles testaram com questionário, eles testaram com um experimento. Um dos experimentos bem legais que eles fizeram foi o seguinte. Primeiro, eles manipulavam a pessoa para ela consumir com essa cabeça de riqueza psicológica. Então, eles diziam assim, olha, na hora de decidir, né, se vai aceitar ou não o que nós vamos te apresentar, pense, deixa eu pegar bem direitinho o que eles escreveram. O foco, né, deve ser nos aspectos que são mais interessantes, empolgantes e complexos, capazes de mudar a sua perspectiva. Então, eles faziam essa introdução para que pudesse dar uma direcionada na pessoa em consumir com foco em riqueza psicológica. E aí, depois eles perguntavam, em um dos experimentos tinha um cartaz de um filme de terror, e aí eles viam a intenção das pessoas de assistir ou não aquele filme, porque assistir filme de terror é uma coisa, é um consumo contrahedônico, porque pensa só, é ruim assistir filme de terror, né? É desconfortável. Eu, particularmente, isso eu não gosto e não curto e não faço. Ai, Jéssica, mas isso poderia te desenvolver, te desafiar e te fazer crescer. Esse crescimento eu não quero. Nós também temos que ter essa distinção, né? Quais são os nossos limites? O que faz sentido pra mim e o que não faz? Olhar filme de terror não faz sentido pra mim, não quero. Jéssica, mas esse é muito bom, não me oferece que eu não quero ver. E eu não vou ver. Então, mas no teste eles fizeram isso, né? Com um experimento mostrando um cartaz de filme de terror e avaliando a disponibilidade das pessoas quererem ver. E o que eles comprovaram é que sim, aquelas pessoas que têm uma maior disposição a buscar riqueza psicológica vão estar mais predispostas a consumir o filme contrahedônico, né? E aí eles testam de uma outra forma. Ao invés do filme de terror, eles testam a disposição das pessoas de provar uma comida muito ácida. E aí no experimento eles colocam assim, olha, essa comida, ela é extremamente ácida. Deixa eu ver onde é que tá a descrição da comida ácida. Aqui, ó. Ela faz a manipulação para a pessoa ter uma predisposição maior à riqueza psicológica. E aí o experimento diz assim, ó. Imagine que tu tá em um restaurante, né, com um prato e que ele é extremamente azedo. Mas transforme esta expectativa em uma jornada sensorial interessante. Ou seja, eu manipulei a pessoa para ela pensar, poxa, pode ser interessante provar uma comida azeda, né? E aí eles testam mais uma vez se a maior pontuação na escala de riqueza psicológica vai fazer com que essa pessoa ela tenha uma maior predisposição a querer comer essa comida azeda. E eles mostram que sim. Só que daí eles avançam um pouco para mostrar, tá, mas e o que explica essa relação? E aí eles incorporam a variável que é autodesenvolvimento, autocrescimento. E o que eles conseguem provar? Que eu só vou ter uma maior disposição a consumir coisas contrahedônicas quando, dentro desta interação entre riqueza psicológica e consumo contrahedônico, existe uma variável que é
a busca por crescimento pessoal. Quando a pessoa tem uma disposição muito ampliada para desenvolver-se como pessoa, se desafiar, buscar esse crescimento pessoal, ela vai ter uma maior predisposição a fazer consumos contradônicos. Quando essa pessoa, ela não tem essa disposição de autodesenvolvimento, ela não vai querer consumos contradônicos. Qual é a conclusão, né, que nos geram, assim? É que nós temos que pensar que muitas vezes nós fugimos de experiências que parecem contraintuitivas, que parecem desafiadoras, que parecem, né? Também subestimamos consumo de experiências, de cursos, porque vão nos desafiar, vão nos colocar num outro nível. A formação em finanças comportamentais é um exemplo, né? Obviamente que eu sou enviesada, mas eu julgo que é um exemplo porque as pessoas começam a formação e elas levam um susto. Porque elas não estão acostumadas com aquele nível do conteúdo. E hoje, depois de 2 turmas já terem rodado, eu tenho muita segurança em dizer isso, né? As pessoas olham e dizem assim, meu Deus, mas é muito conteúdo, é profundo, exige tempo, né, para estudar e tal. E é um consumo contradônico no final das contas, né? Porque no primeiro momento gera desconforto. Mas se a pessoa tiver essa disposição, e aí só dando um exemplo para tornar a explicação didática, se ela tiver essa disposição de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, ela vai olhar para aquilo e dizer assim, nossa, tá desafiador, mas tá legal pra caramba. Quero seguir. Isso aqui vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor. Então faz sentido eu encarar esse desafio. E aí a pessoa começa, e aí ela vai indo. Quando chega no sétimo módulo, no módulo 9, no módulo 10, quando finalmente chega no módulo 11, né, concluindo as etapas, a pessoa diz assim, uau, valeu muito a pena. Hoje eu olho a vida de uma outra forma. Então, esse olhar a vida de uma outra forma cumpre, né, esse papel da mudança de perspectiva. E isso faz com que uma pessoa cresça. Então, eu acho que eu dei o exemplo da formação, mas poderia dar outros exemplos, né? Nós nos desafiarmos numa montanha, nós nos desafiarmos em vários aspectos da vida, né? Exercício físico eu acho que é um dos principais, mas essa questão da formação é intelectual, que também é tão importante quanto, relacional às vezes. Então tem tantas formas que nós podemos nos desenvolver profissionalmente. Nossa, tem tantas formas de nós nos desafiarmos profissionalmente, investir, né, no nosso desenvolvimento profissional, que vai nos desafiar, mas vai fazer nós crescermos. Muitas vezes nós fugimos desta via. E o que esse artigo mostra é, vamos tentar não fugir tanto dessa vida, porque se nós conseguirmos de uma forma equilibrada incorporar essas 3 vias, né, hedônico menos, eudaimonia mais, introduzir junto com a eudaimonia a riqueza psicológica, se os nossos consumos eles seguirem isso, nós vamos conseguir viver uma vida que vale a pena ser vivida. E o meu objetivo aqui é sempre instigá-los a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então pense nas coisas que você disse não e que talvez olhando para essa ótica tu diria sim. E pense do que daqui para frente tu pode dizer sim e que vai gerar esses desafios, mas é que nesse desafio que a gente cresce na construção de uma vida que vale a pena ser vivida.